Olá, professora Michele, diretora do Colégio José Gomes do Amaral, aqui no município de Ponta Grossa, diretora há 9 anos no colégio, um colégio de grande porte, que tem cerca de 1.200 matrículas. Apresentação do plano gestor para o Colégio José Gomes, onde atuo. Então, dos temas indicados, a frequência escolar é o nosso carro-chefe e tem sido feito muitos trabalhos que estão dando resultado. Então, desde há 5 anos para cá, a frequência tem melhorado muito dentro do nosso colégio. Então, o tema escolhido é a frequência articulada com o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem e a observação de sala de aula. A situação problema do nosso colégio é a baixa frequência dos alunos associada ao desinteresse nas aulas ministradas por metodologias únicas, desestimulantes e ou descontextualizadas da realidade escolar, bem como descaso ao processo de escolarização por parte das famílias. Qual é o nosso público-alvo? São os alunos do ensino fundamental. Com esse plano, a gente tem como objetivo promover ações conjuntas com professores, comunidade escolar para melhorar os índices de frequência da escola e aprendizagem dos nossos alunos e, consequentemente, a melhoria do nosso IDEB. E delegar e acompanhar os diversos sujeitos do processo educativo, funções e responsabilidades para que se reconheçam como indivíduos ativos desse processo e desenvolvam com seriedade as funções que lhes cabem, como funcionário, como professor, como pais, como aluno, como equipe gestora. E isso, claro, resultando na melhoria na frequência e da nossa aprendizagem. Especificamente ainda eu não vou relatar os nossos objetivos, mas eu vou colocar o detalhamento aqui desse trabalho, que é um trabalho em conjunto dentro do colégio. Então, para resolver essa situação, problema da frequência, desse desestímulo dos alunos, a gente foca numa primeira ação, que é a diversificação de metodologias de ensino, né? A formação e a capacitação dos professores, o envolvimento da família, um ambiente escolar atraente e parcerias e recursos externos. Então, são cinco ações que a gente acaba desenvolvendo e vai desenvolver, e sempre tem desenvolvido na escola, que tem dado resultados, e aqui ele está mais explicadinho. Metodologias ativas. Como fazer essas metodologias ativas, né? O professor, muitas vezes, não é que ele não saiba fazer, mas ele também é desestimulado. Então, cabe à equipe gestora, durante o atendimento, também na hora de atividade, estimular esse professor. Ele precisa fazer o diferente, ele precisa mostrar que ele sabe dar uma excelente aula. Com isso, ele também ganha o respeito dos alunos. É lógico que uma metodologia ativa ela não acontece em todas as aulas, né? Muitas vezes a gente vai ter aulas mais tradicionais, outras vezes aulas mais direcionadas a essas metodologias, mas as aulas precisam ser dinâmicas, elas não podem ser desestimulantes para o aluno. Como fazer isso? Orientar o professor no atendimento da hora-atividade, que também já é uma formação continuada em serviço, e também durante a observação de sala de aula, né, que é você observando a aula, você já consegue ou trazer para os demais professores experiências exitosas, ou também sugerir a esse professor melhorias do seu conteúdo. Então, observação de sala de aula e, claro, evidente que o feedback ele precisa acontecer. Não pode existir observação de sala de aula sem um feedback ao professor, porque senão o processo não caminha. O conteúdo em sala de aula, ele precisa também, além dessa metodologia, ele precisa ser contextualizado, ele precisa estar próximo à realidade dos nossos alunos, porque também é um fator desestimulante. Então, sempre está orientando os professores a contextualizar
conforme a realidade do colégio, a realidade desses alunos e seus conteúdos. Usar tecnologias, nós estamos na geração da tecnologia, os alunos eles conseguem aprender muito melhor quando eles utilizam essa ferramenta, e tem muitos professores que ainda não conseguem desenvolver aulas dentro de uma metodologia mais tecnológica. O que fazer nessa situação? É a orientação, ajudar esse professor a se inscrever em curso de formadores que possuam cursos direcionados a essas áreas, para que ele aprenda, colocar o professor que tem mais dificuldade junto em hora atividade com professores que tenham mais facilidade com tecnologias, deixar os computadores da sala dos professores sempre funcionando, internet, para que não haja motivo de dizer eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Então a gente tem sempre que abrir um leque de possibilidades para esses professores. A formação continuada em serviço também é um carro-chefe, né? Porque é um momento que a equipe pedagógica orienta ou também aprende muito com os professores durante esses atendimentos. Outro item colocado também que ajuda bastante seria uma troca de experiências entre pares com esses professores no momento da semana pedagógica, né? Então, a semana pedagógica deixaria-se um espaço para que alguns professores fizessem alguma explanação de como a sua metodologia ativa foi exitosa naquele momento e fazer com os colegas. Isso é muito interessante e gera resultados. Outro quesito para o nosso sucesso é o envolvimento das famílias. Talvez seja algo mais difícil que se tenha, mas ele é muito importante. Como chamar a família para a escola? Primeiro, um canal de WhatsApp precisa conter, né, com escola e família. Isso já existe na maioria das escolas. Segundo, reuniões. Nessas reuniões, a gente precisa fazer elas de forma de workshop, né? Fazer um trabalho com esses pais, mostrar a necessidade da família para o aluno, para o filho e tudo mais, para que ele também vá bem na escola. Trazer a família para a escola é um dos motivos mais, um dos assuntos mais difíceis que tem atualmente na nossa sociedade, mas é o que dá mais resultado também. Escola atraente, trazer cartazes, montar cartazes, fazendo com que os alunos sejam muito bem recebidos dentro da escola, com frases de estímulos, cartazes estimulando eles a estudar. Isso ajuda muito também dentro do ambiente escolar. Parcerias, né? Parcerias e recursos externos. Qual a parceria que a escola tem hoje? É com a Faculdade de Psicologia local, e é onde é desenvolvido alguns estágios, e esses estágios é feito uma busca, um trabalho de ouvir esses alunos, e os casos mais graves é encaminhado para atendimentos em instituições que tratam do assunto. Diante do colocado aqui, eu consigo então definir os meus objetivos específicos, o que eu quero com esse plano. Eu quero envolver os meus alunos em metodologias ativas, eu quero relacionar conteúdos curriculares com a realidade do colégio, eu quero estimular as aulas envolvendo o uso de tecnologias, eu quero propiciar suporte a esse professor para que a aula dele seja exitosa, eu quero trocar experiências com os êxitos para os demais professores, eu quero manter a família dentro da escola, eu quero acompanhar as aulas, eu quero observar essas aulas, eu aprendo também com essas aulas, eu aprendo a ensinar, eu aprendo a conversar com o meu professor, a analisar constantemente ferramentas de gestão. Essas ferramentas de gestão, elas precisam ser mostradas também em reuniões de pais, como a equipe gestora atende os alunos e atende a sua equipe de professores, né? Como nós estamos ligados com isso, como nós entendemos as dificuldades da turma, né? Qual o trabalho que está sendo desenvolvido.
E é claro que, por último, é elevar o IDEB do colégio pelo menos em mais 3 pontos percentuais. A gente já venceu muitas etapas, agora o IDEB agora para nós é o nosso foco maior. Como avaliaria isso? Essa avaliação ela tem que acontecer semanalmente com a equipe gestora, sentar e ver os pontos que estão dando certo, os pontos que precisam ser reformulados desse plano. Feedback aos alunos após o conselho de classe é muito importante, porque nós ouvimos eles também e a gente consegue definir alguns problemas dentro da sala de aula, ouvindo esses alunos. O feedback com o professor é imprescindível, como eu já falei. E monitoramento, né? O tempo todo do BI, olhar o BI, usar os dados. O BI não está ali para ser apenas olhado e abrir e ver qual é a minha frequência, porque muitos a gente sabe que faz isso. O BI está ali para ele nos ajudar, nos auxiliar a reformular os nossos planos de ação dentro da escola. Está pronto, é só você fazer a leitura dos dados, e ele é muito importante para o gestor. Quem é o responsável por tudo isso? Lógico, de um plano de ação, gestor é o diretor, né? Mas junto com ele está o pedagogo, está o professor, está os alunos e também a família. Quando aconteceria isso? Aconteceria ao longo do ano letivo, entre primeiro, segundo e terceiro trimestre. Não tem como a gente falar de frequência escolar se a gente não avaliar o período inteiro do ano letivo. Então, essa é a minha explanação do meu plano de ação. Muitas coisas já acontecem, já dão certo dentro da escola, e outras coisas já estão sendo reformuladas, porque a cada ano nós reformulamos e repensamos muitas das nossas ações dentro do colégio. Obrigada.